Hábitos Atômicos, capítulo 20. O lado negativo de criar bons hábitos. Os hábitos criam a base para a maestria. No xadrez, somente depois que os movimentos básicos das peças se tornam automáticos é que um jogador pode se concentrar no próximo nível do jogo. Cada informação que é memorizada abre o espaço mental para um raciocínio mais intenso. Isso se aplica a qualquer empreendimento. Quando conhece os movimentos simples tão bem que é capaz de realizá-los sem pensar, você fica livre para prestar atenção aos detalhes mais avançados. Dessa forma, os hábitos são a espinha dorsal de qualquer busca pela excelência. No entanto, os benefícios dos hábitos têm um custo. No início, cada repetição desenvolve fluência, velocidade e habilidade. Mas então, quando um hábito se torna automático, você fica menos sensível ao feedback. Entra em modo de repetição irracional. Torna-se mais fácil deixar erros passarem. Quando você consegue fazer bem o suficiente no piloto automático, para de pensar em como fazer melhor. A vantagem dos hábitos é que a gente pode fazer coisas sem pensar. A desvantagem dos hábitos é que a gente se acostuma a fazer as coisas de uma determinada maneira e pode parar de prestar atenção a pequenos erros. Você presume que está melhorando porque está ganhando experiência. Na realidade, está apenas reforçando o que já tem, não aprimorando. Na verdade, algumas pesquisas mostraram que, uma vez que uma habilidade tenha sido dominada normalmente, ocorre um ligeiro declínio no desempenho ao longo do tempo. Normalmente, esse pequeno declínio de desempenho não é motivo de preocupação. Você não precisa de um sistema para melhorar continuamente a maneira de escovar os dentes, amarrar os sapatos ou fazer a xícara de café pela manhã. Com hábitos como esses, bom o bastante costuma ser suficiente. Quanto menos energia você gasta em escolhas triviais, mais vai poder gastá-las naquilo que realmente importa. No entanto, quando deseja maximizar seu potencial e atingir níveis de desempenho de alto nível, precisa de uma abordagem com mais nuances. Você não pode repetir as mesmas coisas cegamente e esperar se tornar excepcional. Hábitos são necessários, mas não são suficientes para a maestria. É preciso uma combinação de hábitos automáticos e prática deliberada. Então, aqui temos a equação hábitos mais prática deliberada igual a maestria. Para se tornar excepcional, certas habilidades precisam se tornar automáticas. Os jogadores de basquete precisam ser capazes de driblar sem pensar antes de conseguir avançar para arremessos com a mão dominante. Os cirurgiões precisam repetir a primeira incisão tantas vezes que possam fazê-la com os olhos fechados, para que se concentrem nas centenas de variáveis que surgem durante a cirurgia. Mas, depois de um hábito ser dominado, é preciso retomar a parte penosa da tarefa e começar a construir o próximo. Maestria é o processo de estreitar seu foco em um pequeno elemento de sucesso, repetindo-o até que você interiorize a habilidade e então usar o novo hábito como base para avançar para a próxima fronteira do seu desenvolvimento. As tarefas antigas ficam mais fáceis na segunda vez, mas não ficam mais fáceis no geral, porque agora você concentra sua energia no próximo desafio. Cada hábito desbloqueia o próximo nível de desempenho. É um ciclo sem fim. Então nós temos aqui duas figuras que falam sobre o processo de maestria. Ele requer que você progressivamente acumule as melhorias e cada hábito sendo construído sobre o último, até que um novo nível de desempenho seja atingido e uma gama maior de habilidades internalizada. Embora os hábitos sejam poderosos, você precisa de uma maneira de permanecer consciente do seu desempenho ao longo do tempo para que continue a se aperfeiçoar e melhorar. É precisamente no momento em que começa a sentir que dominou uma habilidade, quando as coisas começam a ficar automáticas, você está confortável, que você tem que evitar cair numa armadilha, que é o convencimento. A solução: estabelecer um sistema de reflexão e revisão. Então, como rever seus hábitos e fazer ajustes? Em 1986, o Los Angeles Lakers tinha um dos times de basquete mais talentosos já reunidos.
mas raramente é lembrado dessa maneira. A equipe começou a temporada da NBA de 1985 a 86 com um impressionante recorde de 29 contra 5. Os especialistas diziam que poderíamos ser o melhor time da história do basquete, disse o técnico Pat Riley após a temporada. Surpreendentemente, o Lakers tropeçou nos playoffs de 86 e sofreu uma derrota, que encerrou sua temporada nas West Conference Finals. O melhor time da história do basquete nem jogou no campeonato da NBA. Depois desse golpe, Riley estava cansado de ouvir sobre quanto talento seus jogadores tinham, quanto a equipe era promissora. Ele não queria ver flashes de brilho seguidos por um gradual desvanecimento no desempenho. O que ele queria? Que os Lakers jogassem com todo o seu potencial, noite após noite. No verão de 86, ele criou um plano para fazer exatamente isso, um sistema que chamou de Programa Melhor Esforço da Carreira, ou CBE. Quando os jogadores ingressaram no Lakers, explicou Riley, rastreamos as suas estatísticas de basquete até o ensino médio. Chamo isso de pegar seus números. Procuramos um indicador preciso do que um jogador é capaz de fazer e, em seguida, o incluímos em nosso plano para a equipe, com base na noção de que ele manterá e depois melhorará suas médias. Depois de determinar o nível de desempenho de um jogador, Riley adicionou um passo fundamental. Ele pediu a cada jogador para melhorar seu desempenho em pelo menos 1% ao longo da temporada. Se conseguisse, seria um CBE, ou melhor esforço da carreira. Semelhantes à equipe britânica de ciclismo mencionada no capítulo 1, os Lakers buscaram o desempenho máximo melhorando um pouco a cada dia. Riley teve o cuidado de salientar que CBE não envolvia apenas pontos ou estatísticas, mas empregar seu melhor esforço espiritual, mental e físico. Os jogadores recebem crédito por permitir que um oponente trombe com você quando você sabe que uma falta será marcada contra ele. Mergulhar atrás de bolas perdidas, ir atrás de rebotes, recuperando ou não a bola, ajudar um colega de time quando o jogador que ele está marcando passar por ele e outros atos de herói anônimo. Como exemplo, vamos dizer que Magic Johnson, a estrela do Lakers na época, fez 11 pontos, 8 rebotes, 12 assistências, 2 roubadas de bola e 5 erros de passe em um jogo. Magic também recebeu crédito por uma ação de herói anônimo por mergulhar em bolas perdidas, então mais um. Finalmente, ele jogou um total de 33 minutos nesse jogo hipotético. Os números positivos, 11 mais 8, 12 mais 2 mais 1, somam 34. Então, subtraímos os 5 erros de passe para obter 29. Finalmente, dividimos 29 por 33 minutos jogados. O número de CBE da Magic aqui seria 879. Esse número era calculado para todos os jogos de um jogador. O CBE médio era o número que deveria ser melhorado em 1% durante a temporada. Riley comparou o CBE atual de cada jogador não apenas com suas performances passadas, mas também com outros jogadores da liga. Como disse Riley, classificamos os membros do time junto com os oponentes da liga que ocupam a mesma posição e têm definição de função semelhantes. O jornalista esportivo Jack McMahon observou: Riley anunciava os melhores jogadores da liga em letras garrafais no quadro negro a cada semana e os comparava com os jogadores correspondentes na própria escalação. Jogadores sólidos e confiáveis geralmente tinham nota na casa dos 600, enquanto os de elite marcavam pelo menos 800. Magic Johnson, que obteve 138 dobro-triplos em sua carreira, muitas vezes marcou mais de 1000. O Lakers também enfatizava o progresso ano a ano, realizando comparações históricas dos dados da CBE. Segundo Riley, comparamos o mês de novembro de 86 e novembro de 85 e mostramos aos jogadores se eles estavam indo melhor ou pior do que no mesmo ponto na temporada anterior. Depois mostramos a eles como foram os números de desempenho de 86 contra os novembro daquele ano. O time implementou o CBE em outubro de 86 e 8 meses depois foi campeão da NBA.
No ano seguinte, Pat Riley liderou sua equipe para outro título quando o Lakers se tornou o primeiro time em 20 anos a vencer campeonatos consecutivos da NBA. Depois da proeza, Pat declarou: sustentar um esforço é a coisa mais importante para qualquer empreendimento. A melhor maneira de ser bem-sucedido é aprender a fazer as coisas do jeito certo e depois fazê-las da mesma maneira todas as vezes. O programa CBI é um excelente exemplo do poder de reflexão e revisão. Os jogadores dos Lakers já eram talentosos. O CBI os ajudou a tirar o máximo de proveito do que tinham e garantiu que seus hábitos melhorassem. A reflexão e a revisão possibilitam o aprimoramento de longo prazo de todos os hábitos, porque os tornam conscientes de seus erros e ajudam a considerar possíveis caminhos para melhoria. Sem reflexão, podemos dar desculpas, criar racionalizações e mentir para nós mesmos. Não temos nenhum processo para determinar se estamos tendo um desempenho melhor ou pior em comparação a ontem. Os profissionais com os melhores desempenhos em todos os campos praticam vários tipos de reflexão e revisão, e o processo não precisa ser complexo. O corredor queniano Eliud Kipchoge é um dos maiores maratonistas de todos os tempos e medalhista de ouro olímpico. Ele ainda toma notas após cada treino, nas quais revisa seu treinamento por dia e procura por áreas que devem ser melhoradas. Da mesma forma, a nadadora e medalhista de ouro Kate Ledecky registra seu bem-estar em uma escala de 1 a 10 e inclui notas sobre sua nutrição e qualidade do sono. Ela também registra os tempos obtidos por outros nadadores. No final de cada semana, o treinador repassa suas anotações e acrescenta comentários. E não são apenas os atletas. Quando o comediante Chris Rock está preparando material novo, ele primeiro se apresenta em pequenas casas noturnas dezenas de vezes e testa centenas de piadas. Leva consigo um bloco de anotações para o palco e registra as partes que foram bem e as que precisam fazer ajustes. As melhores piadas vão formar a espinha dorsal do seu novo show. Conheço executivos e investidores que mantêm um diário de decisão, no qual eles registram as principais decisões que tomam a cada semana, porque as fizeram e qual é o resultado esperado. Eles revisam suas escolhas no final de cada mês ou ano para ver onde acertaram, onde erraram. O aprimoramento não envolve apenas aprender hábitos, mas também exige ajustes constantes. A reflexão e a revisão garantem que você gaste seu tempo com as coisas certas e faça as correções de curso sempre que necessário. Como fez Pat Riley ao ajustar o esforço dos seus jogadores todas as noites. Você não quer continuar praticando um hábito se ele se tornar eficaz. Pessoalmente, utilizo 2 modos primários de reflexão e revisão. Todo mês de dezembro faço uma revisão anual, em que reflito sobre o ano anterior. Eu avalio meus hábitos para o ano, contando quantos artigos publiquei, quantos exercícios pratiquei, quantos novos lugares visitei e muito mais. Então eu reflito sobre o meu progresso, ou falta dele, respondendo a 3 perguntas. O que correu bem este ano? Primeira. Segunda, o que não correu tão bem? E a terceira, o que eu aprendi? 6 meses depois, faço um relatório de integridade. Como todo mundo, eu cometo muitos erros. Meu relatório de integridade me ajuda a perceber onde errei e me motiva a retomar meu curso. Esse tempo é meu momento de revisar meus valores fundamentais e avaliar se tenho vivido de acordo com eles. É quando reflito sobre a minha identidade e como posso trabalhar para ser o tipo de pessoa que desejo me tornar. E o meu relatório de integridade anual responde a 3 perguntas. Primeira, quais são os valores fundamentais que impulsionam minha vida e meu trabalho? Segunda, como estou vivendo e trabalhando com integridade agora? Terceira, como posso definir um padrão mais alto no futuro? Esses 2 relatórios não tomam muito tempo, apenas algumas horas por ano, mas são períodos cruciais de refinamento. Eles impedem o declínio gradual que acontece quando não presto muita atenção.
Fornece um lembrete anual para revisitar minha identidade desejada e considerar como meus hábitos estão me ajudando a ser o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Indicam quando devo melhorar meus hábitos e assumir novos desafios e quando devo focar meus esforços e me concentrar nos fundamentos. A reflexão também gera um senso de perspectiva. Os hábitos diários são poderosos por causa da forma como se acumulam, mas se preocupar demais com todas as escolhas diárias é como se olhar em um espelho bem de frente. Você vai ver cada imperfeição e vai perder até a visão geral. Há muito feedback. Por outro lado, nunca revisar os hábitos é como se você nunca se olha no espelho. Você não está ciente das falhas que dão para corrigir e, como por exemplo uma mancha numa camisa, resto de comida nos seus dentes e continua daquele jeito. Há pouco feedback. A reflexão e a revisão periódica são como se ver no espelho de uma distância normal. Você vê mudanças importantes que precisam ser feitas sem perder de vista o todo. O objetivo é ver toda a cordilheira, não ficar obcecado com cada pico e vale. Finalmente, a reflexão e a revisão são o momento ideal para revisitar um dos aspectos mais importantes da mudança de comportamento, a identidade. Então, como abandonar as crenças que te amarram? No começo, repetir um hábito é essencial para criar evidências da sua identidade desejada. Entretanto, à medida que você se apega a essa nova identidade, essas mesmas crenças podem te impedir de atingir o próximo nível de crescimento. Ao trabalhar contra você, a sua identidade cria um tipo de orgulho que te incentiva a negar os seus pontos fracos e impede você de crescer de verdade. Essa é uma das maiores desvantagens de criar hábitos. Quanto mais sagrada uma ideia for para nós, isto é, quanto mais profundamente estiver ligada à nossa identidade, mais fortemente a defenderemos contra a crítica. Isso se aplica a todos os setores. A professora que ignora os métodos de ensino inovadores e se atém aos seus planos de aula testados e aprovados. O gerente veterano que está empenhado em fazer as coisas à sua maneira. O cirurgião que rejeita as ideias dos colegas mais jovens. A banda que produz um primeiro álbum de arrasar e depois fica presa num padrão. Quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela. Uma solução é evitar que um único aspecto da sua identidade seja uma parte esmagadora de quem você é. Nas palavras do investidor Paul Graham, mantenha sua identidade pequena. Quanto mais você deixar uma única crença definir, menos vai ser capaz de se adaptar quando a vida o desafiar. Se vincular toda a sua identidade a ser o armador do time, sócio de uma empresa ou qualquer outra coisa, a perda dessa faceta irá arruiná-lo. Se você é vegano e depois desenvolve uma condição de saúde que vai te obrigar a mudar de dieta, você vai ter que lidar com uma crise de identidade. Quando se apega muito fortemente a uma identidade, você se torna frágil. Se perdê-la, se perde junto. Durante quase toda a minha juventude, ser atleta era uma parte importante da minha identidade. Depois que minha carreira de beisebol terminou, eu tive dificuldades de me encontrar. Quando você passa a vida inteira se definindo de um jeito e isso desaparece, quem você se torna? Veteranos militares e ex-empresários relatam sentimentos semelhantes. Se sua identidade está envolvida em uma crença como sou um grande soldado, o que acontece quando o seu período de serviço termina? Para muitos donos de empresa, quando sua identidade é algo como eu sou o CEO, sou o fundador, se passou o tempo todo trabalhando em seu negócio, e aí, como você vai se sentir depois que vender a empresa? Então, a chave para atenuar essas perdas de identidade é redefinir a si mesmo, de tal forma que consiga manter aspectos importantes da sua identidade, mas mesmo que o seu papel específico mude. Então ficaria assim: sou atleta se torna sou o tipo de pessoa que é mentalmente resistente e ama um desafio físico. Sou um ótimo soldado se transforma em sou o tipo de pessoa que é disciplinada e ótima trabalhando em equipe. Sou CEO se traduz em sou o tipo de pessoa que constrói e cria coisas.
Quando escolhida de forma eficaz, uma identidade é flexível e não frágil. Como a água fluindo por um obstáculo, sua identidade ela trabalha junto com as circunstâncias em transformação, não contra elas. A seguinte citação de Tao Te Ching condensa perfeitamente essas ideias. Os homens nascem macios e elásticos. Mortos, eles são rígidos e duros. As plantas nascem tenras e flexíveis. Mortas, são secas e frágeis. Assim, quem for rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem for gentil e flexível, discípulo da vida. O duro e rígido será quebrado. O suave e flexível irá prevalecer. Os hábitos traem inúmeros benefícios, mas a desvantagem é que podem nos prender em nossos padrões anteriores de pensamento e ação, mesmo quando o mundo estiver mudando ao nosso redor. Tudo é impermanente. A vida está em constante mudança. Então, é preciso avaliar periodicamente se os seus velhos hábitos e crenças ainda os servem a contento. A falta de autoconsciência é um veneno. A reflexão e a revisão são um antídoto. Vamos ao resumo do capítulo. A vantagem dos hábitos é que podemos fazer as coisas sem pensar. A desvantagem é que deixamos de prestar atenção aos pequenos erros. Hábitos mais prática deliberada igual a maestria. A reflexão e a revisão são processos que permitem a você permanecer consciente do seu desempenho ao longo do tempo. Quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela.